Esse vídeo é contra o coletivismo, o único problema político da sociedade. Acabando com o coletivismo, você acaba com todos os problemas políticos da sociedade. Vocês devem estar vendo esse caos em torno dessa doença, essas conversas que não terminam nunca. E qual a única razão disso? Só existe uma razão: coletivismo. Resolver as coisas coletivamente. O Brasil tem que parar imediatamente de resolver problemas de forma coletiva. Porque quando se resolve problemas de forma coletiva, não existe nenhum interesse em soluções. Muito pelo contrário, o interesse vai ser sempre perpetuar o problema. E por que eu digo que esse é o único problema? Porque é o seguinte, vamos supor que você quer resolver um problema na área da saúde. Aí você tem que conversar com Fernandinho, né? Beramar, o que você acha disso aqui? Aí você pergunta, não, Marcola, dá a sua opinião. E aí, maníaco do parque, como é que você vai votar? Tem como chegar num consenso positivo dessa forma? Claro que não. A política é sempre ruim. Os políticos são sempre maus. Não existe político bom. Uma pessoa pode até, de forma excepcional, agir de forma positiva politicamente, mas a política em si, os políticos, têm que ser maus. Por quê? Porque a política é ruim. A política é a pior forma de se resolver problemas. A política é a forma do fuzil, é a forma violenta, antagônica à troca do livre mercado. Para um político fazer política, ele tem que ser ruim, porque não existe forma de fazer política sem roubar o dinheiro das pessoas. A política consiste em você decidir a vida de pessoas livres contra a vontade dela. Você vai mandar de forma arbitrária. Então a política é a maneira autoritária de se resolver problemas. Então não tem como você agir dentro da política como um político de forma positiva. Então, quais são os políticos menos piores? Os políticos bons, talvez. São aqueles que não fazem política, são aqueles que entram na política para destruir a política. Entendeu? Então, qual seria um político razoável, político legal? Político morto, político que morreu na data da diplomação, o político que saiu de licença médica e emendou um atestado no outro até acabar o mandato, o político que ficou na casa dele, entendeu? E não foi lá. O político que simplesmente entrou na área de votação e votou contra o Estado e foi embora e não conversou com ninguém. Esses políticos são bons. Entendeu? Então, a política consiste nisso. Não há maneira de fazer política de forma boa. Todo político é ruim. Aí você pode perguntar assim, mas e aí, os bons não vão entrar na política? Vão atrair pessoas boas para a política? Pessoal, é o que eu acabei de dizer. Se a política é ruim, para você entrar nela, você tem que ser ruim. Pessoas boas não estão querendo entrar na política, porque elas têm essa consciência, tá? A não ser que ela entre para fazer o que eu acabei de dizer, não fazer política nenhuma, simplesmente colocar o dedo lá e votar contra o Estado, contra imposto, a favor da liberdade, ela simplesmente não vai atuar. Não tem como ela estar lá. Porque a partir do momento que ela começar a entrar em negociatas políticas, a não ser se for negociatas para reduzir o Estado, tá? Destruindo assim a política, ela não vai ter como fazer nada. Ela vai se perverter e vai fazer coisas ruins, deixando de ser um bom político. Entendeu? As políticas sempre envolvem roubo. As pessoas boas não vão querer participar disso. Não há outra forma de participar disso. Para você fazer isso, você tem que roubar, senão você não vai ter meio de ação. E aqui eu quero comentar sobre a psicopatia. Eu já falei disso em outros vídeos. A psiquiatria diz que 4% das pessoas são psicopatas. Esse número, de acordo com pesquisas mesmo, esse número na política, na medicina, na polícia, tem umas áreas aí que são as principais. Esse número de psicopatas, essa porcentagem na política é muito alta. Então, quando você conversa com um político, a chance dele ser um psicopata é muito alta. E os psicopatas são, por natureza, manipuladores, o que faz com que eles tenham uma tendência muito grande à política. E tendência a ter sucesso na política, inclusive. De maneira que não tem como você convencer um psicopata, a não ser por um milagre, de algo que você acha positivo. Um psicopata, ele é imune a esse tipo de coisa. Ele só pensa nele. Ele não tem sentimentos dessa maneira.
E os políticos são exatamente essas pessoas